Mas olha só, gente, eu esqueci de perguntar isso na discussão, mas fica só para o Diego, então, certo? Diegão, já que você está nas considerações finais, eu tava lembrando de perguntar isso, mas como é que tu interpreta, o que é que tu entende dessa decisão dela de, com 30 anos, ele estar morando com os pais? Quer dizer, ela sai todas as noites, a comunicação entre eles não tá boa faz tempo, tanto até que o pai fala, não é? Naquele desabafo dele. Fulana, não sei se a Nina gostaria disso. Ela era como se fosse nossa filha, mas... Tá Né? na hora de superar, né? De mover. Tá na hora de seguir em frente. Tipo assim, ele dá o feedback para ela de filha, tá bom, não é? Tipo, sai de casa, parceira. No entanto, sai de casa, mas encontra um rumo, né? Mas enfim, minha pergunta... Eu não entendi dessa forma. Eu entendi assim, a gente sente muita falta de Nina, mas eu digo que a gente vai sentir a sua falta, de ver você feliz de novo, né? Na hora que ela morre, ela se tornou outra pessoa. Aquela história do enlutado grave. Ela morreu algo ali com a Nina também. Morreu algo dela junto, o humor dela, outras ambições, ou pensar em outras coisas. O sujeito fica o quê? Ele fica atolado naquele objetivo. Enfim, naquele objetivo. E que, como a gente avaliou, ela coloca ela em situações extremas, perigosíssimas. Quer dizer, ela só não sofreu mal maior porque o filme não quis mostrar. Não quis. Só mostrou o mal maior no final derradeiro, no fim de sua jornada, enfim. Diego, então, pronto, essa é a minha pergunta. O que tu acha, como é que tu interpreta isso a nível de personagem? Por que ainda estar morando com os pais? Eu digo isso pelo seguinte fato. Ela faz o que ela faz na noite e tinha riscos possíveis de ela levar esses perigos, esses caras que ela educava, enfim, levar esses perigos para casa dos pais. Então, por que a escolha... Não teria risco, porque era sempre a casa dos marmanjos que ia, né? Mas ele podia seguir, né? Eles podiam seguir alguma vez. Empilhado, empenhado. Mas era uma possibilidade, né? De isso acontecer. Essa escolha dela, eu tava tentando refletir sobre, eu queria saber o que tu acha. Eu vejo justamente sobre essa questão do que o filme fala, né? Promising Young Woman. O quanto a sociedade vê com a função assim como é a mulher, né? O que a mulher tem que ser, né? Até os 30 anos, o que ela tem que ter nos 25, o que ela tem que ter nos 18, sabe? Quais são as obrigações que a mãe impõe sobre a filha, né? O que a sociedade está fazendo para diminuir esses sofrimentos que a mulher tem, né? Eu acho que a minha visão é totalmente fora da visão feminina, né? Mas eu acho que em algum momento, né, a Cassie chegou e falou: olha, eu estou sendo médica para contribuir com esse tipo de cultura, de contribuir com... É isso que eu quero para a vida das outras pessoas, é isso que eu quero para a minha vida, né? Olhando assim para si, né? Esse tipo de construção continuar galgando status, né? Subindo o meu poder aquisitivo, o poder de influência e não olhar para esse descaso que é a vida, como as mulheres sofrem no decorrer da vida, né? Então, eu vejo isso como uma desilusão, né? Ela é uma pessoa que olhou para a sociedade, cara, isso aqui tá quebrado. E se eu continuar galgando, vou aceitar a promoção, mas e aí? O que vai se ganhar além de conseguir mais poder? Qual é a contribuição que eu vou dar? É por isso que eu vejo ela com uma visão mais educadora, né? Uma visão mais nobre, vamos dizer assim, que ela não está ali ela está ali literalmente para caridade, né? Ela está se doando para uma ideia de fazer um benefício para a sociedade, né? Então, quando ela vê
uma situação que eu tô numa cafeteria merda, numa situação merda, não é a visão de uma pessoa que vai galgar uma vida promissora, né? É uma situação que vai galgar uma luta, né? Uma luta social, uma luta a luta social para ela era mais importante que até a mesma a vida dela, a condição depreciada que já era a família. Então, ela já estava numa situação que assim, a desilusão pela sociedade, pelo poder, né, vamos dizer assim, pelo próprio machismo em si, né, gerou tudo isso. Né? Eu posso parafrasear uma frase do Bob Dylan? Vou parafrasear porque não é a frase inicial, né? Sobre essa questão, é porque não tem uma versão feminina dessa letra inicial. Mas quanto ao futuro dela, se tivesse uma letra, um proposto feminino, eu acho que seria muito interessante a primeira frase parafraseada de Bob Dylan, Blowing in the Wind. Sim, né? Qual é a frase? How many roads must a woman walk down? Por quais estradas uma mulher pode caminhar? Não é isso? Porque o original é How many roads must a man walk down? Antes de ser chamado de um homem, nesse caso de ser chamado de uma mulher, não é? Eu acho que essa frase, né, ela cabe para todos os gêneros, não cabe só para as mulheres. É homem em toda a humanidade. Especial, como toda a humanidade. Do ponto de vista de uma jovem mulher promissora, entendeu? Não, mas assim, se a gente parar para analisar, a Nina era uma jovem promissora, todo mundo era uma jovem, eram jovens promissores. Né? Com grandes potenciais para grandes coisas. Exatamente. O que diferencia são as circunstâncias que aconteceram, né, o acaso, né, e as motivações, né, e a forma como dos objetivos que cada um tem. Fala aí, Eduardo. Não, você foi falando e eu fiquei pensando também sobre a própria pergunta que eu fiz, né, mas não quero roubar muito da sua fala. E se a gente pensar que a Cassie, ela deixou de seguir aquilo que socialmente era esperado dela, na escalada social, enfim, aproveitando o intelecto que ela tinha, todos os atributos que ela possuía, se a gente imaginar que ela parou para entender tudo, para tentar se reconhecer, se ressignificar, juntar os cacos que sobraram dela, dessa história toda escrota, né, desses cacos que foram embora com a Nina também, eu fiquei pensando assim, ela perdeu a coragem de estar nesse espaço de uma universidade, que é feito de pessoas hipócritas, canalhas, e que preservam vícios nefastos, onde se supõe uma universidade de medicina, eu acho que a medicina não foi à toa, podia ser qualquer curso, acho que podia ser qualquer curso, mas a escolha da diretora foi na medicina. Eu não sei se isso tem a ver com o caso no qual ela se baseou, de 2016, enfim, se foi lá, ou meramente novamente, a denúncia dos falsos. Se supõe, se espera do médico, enquanto profissão, prestígio, e principalmente uma moral elevada, e uma pessoa de bondade, e generosidade, né? Uma pessoa que está se doando a vida, né? Também para salvar a vida. Profissionalismo, né? Um profissionalismo. E onde você coloca ela, viu, Eduardo? Mas ela não passa, não. Mas eu vou... Será? Tome cuidado. É por isso que eu avisei, salvar a vida dela. Eu coloco desse tamanhozinho justamente pensando na possibilidade dela. O grito dos acolhidos, a gente não vê o gato saindo pela janela. Mas tem cerca, viu? Ainda bem. Bom, enfim, eu acho que não foi à toa, e eu pensando nela, nesse contexto, eu imagino que se ela seguisse ainda, seguir por um outro curso, uma outra coisa... Essa é a mesma coisa. Ela não conseguiria, ela não conseguiria mesmo. Então, eu entendo por que ela não fez o que ela fez numa casa alugada,
sabe? Num quartinho alugado em tal canto. Porque uma renda ela ainda possuía, que era a renda da cafeteria. Mas eu imagino que para fazer o que ela fazia toda noite, ela precisava de muito mais grana que a cafeteria poderia dar para ela. Ela precisaria de grana para transporte, entendeu? Para pagar eventualmente o que ela teria que pagar. Então, acho que, de certo ponto, ela surfou aí na história do ninho. Ela se manteve ali no ninho para não... porque não conseguia pensar em outra coisa, ela tinha essa necessidade de empreender essa vendetta, de certa maneira, essa vingança pessoal, esses testes, essas iscas, ela tinha essa necessidade, o Porto Seguro, e o Porto Seguro enquanto membros de confiança, porque assim, espera-se... Isso, confiança é uma palavra-chave. Confiança, eu acho uma palavra-chave. Porque na perda vamos dizer assim, da melhor amiga, né? Ela tinha pessoas a quem ela poderia se segurar, quem ela poderia contar com os pais, talvez a melhor amiga, talvez ela dividindo a questão lá do apartamento, ou com a mãe da menina, né? Mas que a mãe da menina, que já passou adiante, tipo assim, ela aparentemente superou o luto, não é isso? Cara, o nível de preocupação dela consigo mesma é tão nulo que o que o filme nos presenteia logo no começo. Ela nem lembra do próprio aniversário. Eu não acho que foi fingimento, eu acho que foi honesto. Ela estava cagando pro próprio aniversário. Esqueci. Precisei ser lembrada, sabe, de que estou... tipo, ela só fez o rito. Ela só participou do rito e foi aquela cena meio bizarra na qual ela ganha uma mochila. Uma mochila não, uma mala. Uma mala? Mala rosa. Então, a gente já pega o bonde andando e muito. Então, a gente enquanto audiência, precisa se situar para mim, nossa, o que está em jogo aqui? Que escolhas foram que chegaram nesse ponto de uma mãe aparentemente meio magoada, entristecida, sei lá que sentimentos estavam ali na mesa, dar uma mochila para sua filha que faz 30 anos e ainda está morando. Porque isso, em termos de cultura dos Estados Unidos, é o significado de loser, significado de perdedor. Isso para a cultura norte-americana. Com 16 anos, o seu pai te dá um chute na bunda para você ir para sua universidade e lá ficar durante 4, 5 anos, voltando apenas para datas chaves, sabe? Essa permanência, coisa que a cultura brasileira já reforça mais e tem se tornado um fenômeno cada vez mais comum. Para os estadunidenses, isso é significado de alguém que fracassou. Assim, para a cultura deles, isso é forte. A gente vê isso... Na verdade, eu acho que o pessoal fala é muito mais próximo, enquanto o pessoal diz um sangue latino, né? Porque os espanhóis têm os familiares muito mais próximos, e até a própria questão das famílias indianas em si, que eles se juntam em grandes núcleos. Não é cada um... Mas tem uma questão econômica, né? Tem principalmente uma questão... Principalmente uma questão econômica. Não, então, eu só estou fazendo esse comparativo porque, tipo, para a gente é algo que se tornou usual e reconhecido em outras culturas também, mas para os Estados Unidos especificamente, que tem essa coisa de tirar logo o moleque da casa, na idade da universidade, você ter alguém com 30 anos, ou uma mulher com 30 anos plenamente funcional como ela, ainda morando com os pais, é motivo, naquela cultura, de ser mal vista. Assim como as piadas que surgem na história do Virgem de 40 anos também. Ou então, como é que é um personagem que tira muito sarro, que tem tantos anos, é o Stuart, acho que é o Stuart do Big Bang Theory, ou Minto Howard, que conta engenheiro e tudo mais, que ainda vive com a própria mãe, e a série faz muita piada com isso, né? De vez em quando fazendo essa referência. A questão do Psicose. O Psicose, enquanto filme, trouxe para a cultura pop essa relação meio que, tipo assim, nossa, olha que situação meio simbiótica desse moleque ainda se misturar com a mãe, com a Norma e por aí vai, sabe? Brincando nessa relação de filho com o pai. Mas, enfim, são algumas associações possíveis. Meu irmão, Diegão... Mas o que é que tu queria chegar com isso? Tu falou um monte de... Cara, é a discussão sobre quem é ela no jogo do bicho para estar morando onde ela mora com os pais dela. Sim, mas tu não chegou. O que é que tu falou da questão problemática, né? Vocês completaram, cara. Vocês colocaram aí confiança, vocês colocaram aí ênfase... Completa, Eduardo. Oi?
A gente completa, Eduardo? A gente completou, Eduardo? Como metade de uma laranja. Aí dentro. Aí dentro. Viu que ia gostar disso aí. Viu que estaria orgulhoso. Mas, enfim. Não sei se eu vi chuva. Não, gente, mas. Começou a chover. Nesse sentido, é isso que eu pensei agora, do que o Diegão também falou, que ela parou no tempo para se vingar, para entrar naqueles rituais e naquela vida que a gente presenciou. E realmente tem um espaço de confiança mínima, posto que o mundo está cruel. O mundo dela, que eu digo, né? O mundo que ela vivencia, a realidade dela é cruel, e os pais acho que conseguem fornecer esse grupo de apoio, de certa forma afetivo e também econômico, para ela, posto que a vida de cafeteria não ia dar conta das necessidades financeiras dela. Eu acho que faz sentido agora, para mim, melhor ela fazer o que ela fazia, porque ela não ia para outro emprego, ela estava estagnada nesse sentido, ela não tinha mais a capacidade de entrar no curso superior, não daquele jeito, sem a justiça, enfim. Não, pois é, porque só a questão das conclusões finais, né? Porque a gente cortou várias vezes, Diego. Mas isso é o clássico, né? Isso aqui é o que eu mais espero. Tá. Inclusive, quando for a sua vez, Davi, eu vou lhe cortar todas as vezes que você já me cortou em todos os debates. Então, você não vai falar nenhuma vez. O debate fica interrompido. Como é que é o nome? Meritocracia que fala, né? Meritocracia. Vamos pro fechamento? Esticamos 3 horas da manhã. Vamos nós. Foi tanto corte aí, Tramontina, que eu já me esqueci o que eu estava falando aí. Mas, enfim, eu acho que os aspectos motivacionais do filme... que a minha educação... Eu acho que eu já falei eu acho que, para mim, a personagem... eu ainda não tenho uma visão que ela estava fazendo uma vingança, mas nem um vigilantismo. Eu ainda fico com essa sensação de que ela... por vingança. Eu fico assim quase aceitar isso aí no final, né? Mas eu ainda acho que não foi, sabe? Mas enfim. Eu não quero aceitar, Digão, mas a gente entende. Aceita ainda. Eu ainda não estou aceitando. Não estou aceito na seita, vamos dizer assim. O vigilante psicológico. Pronto, pode ser também. Mas enfim, eu achei muito válido. Eu, ao contrário do Dado, gostei muito do final. Achei o final bem fechado, né? Fecha a história dela. Foi agridoce, mas eu gostei, cara. Se eu não deixei claro, como eu falei, não é porque eu achei agridoce que eu não gostei, entendeu? Não, mas eu gostei e não achei agridoce, tá entendendo? Eu achei bom, assim, achei, sabe? É aquela coisa. Fechou o ciclo, sabe? Fechou a... Bom, morte, boa. Tá, é o cheque. Cancelamento, vamos lá, né? Mas tem mortes que são boas, assim. Tem personagens que quando morrem, né, com uma função, você olha, porra, esse personagem morreu, mas carregou, assim, trouxe a mensagem, entendeu? Trouxe o desenvolvimento, assim, né? Foi bonito, teve beleza, né? Teve beleza na tragédia, né? Tem mortes que pelo menos, eu não sei se vocês acham, né? Tem personagens quando tem uma certa poesia na tragédia, né? Os gregos adoram essa piadinha aí toda, né? Inclusive podia ser uma obra grega aí, porque justiça, vingança, né? Tem tudo de grego, né? Mas enfim, a tragédia é universal na história da humanidade, né? Nos seus ritos, nas suas fábulas e vingança também. Vingança também é universal. Exatamente, o grande motivador das tragédias. Mas o que eu ia falar? Enfim, eu achei uma narrativa conceitualmente válida. Eu acho que tinha os pontos que o Eduardo levantou sobre a atenção mesmo, a visão masculina, né, de
de apoiar, né? Apoiar. Quantas vezes a gente já viu história de homem apoiando traição de esposa, de namorada, de companheiro, e a gente tendo que ou ficar calado, ou endossar, ou então, sabe, levar isso como naturalidade, e a gente fica com aquela coisa de que, poxa, aquela coisa, o sistema nos obrigou, né? Então, não dá a importância às relações humanas que a gente deveria dar, né? Eu acho que esse é o tapa na cara que o filme tem que dar para os homens, né? Acho que se você for minimamente empático, né, a causa feminista, né, vai botar mais a mão na consciência quando vê o seu chefe, seus colegas, seus amigos tendo uma postura de mais agressão, né, ao feminino, né, a evitar essa sexualização, né, da mulher, ou da fragilidade que elas têm, né, e já que é isso que o homem tem medo de mulher, tem medo da força da mulher, no geral. Sabe qual é uma frase que pode ser bem aplicada como resumo desse filme? É aquela questão do cara falar, sabe qual é o maior medo do homem? É ele ver sua reputação jogada no lixo. Aí ela olha, você sabe qual é o maior medo, O medo da mulher. É a frase do filme. Responde, né? É a frase do filme. Você acha que a reputação é o maior medo? Você quer comparar com o maior medo que é uma mulher? O maior medo de uma mulher é ela ser atacada. Ela ter a sua segurança, assim, perdida, entendeu? Mas o homem esquece, né? O homem esquece e na nossa sociedade é muito fácil esquecer, né? É muito fácil deixar de lado, é muito fácil a gente apoiar essas causas, né? De outros homens que apenas por conveniência, ou seja lá o que for. Então, quando essas coisas acontecem, é sempre bom dar um alarmezinho para que a gente está também numa situação complicada, complexa. Não é simples para a gente também. Não é algo que a gente vai, olha, tem que ser feminista mesmo, tem que ser o homem esquerdo macho e tal. Não é assim. Não é assim que a gente tem que tratar o assunto. A gente tem que tratar o assunto como assim, que a gente está vivendo essa sociedade, né, independente de como a gente está lidando de uma maneira que trate bem as relações de gênero, né, ou seja lá quais forem, né, seja mulher ou os outros gêneros que existem aí, que a gente meio que também leva um preconceito enraizado das nossas histórias, né? Então é isso. O filme tem que dar esse alarme. Eu acho que o filme devia ter batido mais nisso. Eu acho que para dar essa ênfase mesmo para a audiência masculina, né? Colocou uma personagem rápida, não tem grande importância, mas colocou uma personagem transgênero. É isso? Sim. Não, também, né? Eu acho que sim, eu não sei se ela é transgênero. Me pareceu, eu fiquei na dúvida, não tive certeza, mas eu percebi que ela botava muita mão no pescoço, né? Eu não sabia disso. Eu entendi que era uma personagem transgênero na posição de chefe dela da cafeteria, né? Mas enfim, é só esse lembrete, né, dos conceitos do filme. Eu adorei o filme como conceito, eu adorei, assim, né, em vocês e tal. Mas eu tive muitos problemas, assim, no decorrer da história. Eu compacto muito com o Henrique que o filme foi previsível, assim, em alguns momentos. Né? A hora que o cara falou que era amigo do cara, já, poxa, esse cara aí tá metido na merda também. Ou então já bateu logo aquela sensação de que vai resvalar, sabe? Foi mais ou menos previsível como ia decorrer a vingança final.
Não me surpreendeu o fato dela, da cena de sufocamento, né? Que foi uma cena forte, né? Mas eu não me senti surpreso, achei até meio clichê, assim, mas foi minha impressão, né? Enfim, eu senti que as músicas não caíram muito bem. Eu acho que eu entendi o que o Eduardo quis falar sobre a questão de trazer músicas pop que não remetem ao sofrimento e dor, né? As situações mais complexas, né? Mas eu não achei que casou bem, não achei que ficou muito bem elaborado assim na narrativa, sabe? No decorrer da narrativa. Me tirou um pouco a imersão, vamos dizer assim. Né? Talvez uma mulher, sei lá, que gosta dessas músicas, curta esse tipo de... Diegão, teria... uma boa resposta para isso é o seguinte: você gosta dos artistas, das artistas que foram referenciadas e homenageadas pela diretora através dessas músicas? Eu nem conheço. Já parâmetro, né? Eu nem conheço. Não posso nem dizer que é bom ou se é ruim. Eu só achei que no são filme... divas pop, hein? São divas do pop e tu já tá dizendo de cara que nem ouvi, nem não. Alguma coisa aconteceu aí nessa experiência para... Eu não conheço. Eu não escuto Anitta. Não faz parte do seu escopo de gosto. Eu não escuto. É algo pop que você involuntariamente ouviria, mas nem isso, né? Então, algo que você conseguiu vetar. Eu não sei nem sei como é que voluntariamente a pessoa iria ouvir, né? Sei lá, ônibus, rádio, vida, pessoas conhecidas suas que ouvem sons altos, ou, enfim, cara, tipo, sei lá, quando tu era pivete. Eu não conheço essas... Eu ouvi Sandy Júnior, uns 2 CDs todos por causa da minha irmã, até de pagode, axé, e só para contrariar, e Martinho da Vila, por influências também de primos e primas ali que conhecia e tal. Você teve um... Não, eu não estou sendo irônico, não. Eu estou falando, parabéns. Era algo comum na TV União, que era algo que eu costumava assistir também. Pois por exemplo, exatamente. O padrão é essa música. Ela foi sex symbol em um determinado momento, até porque tinha aquela história da figura da diva pop, que meio que começa com um determinado tipo de aparência, e ao longo do tempo vão sensualizando ela. Não tem essa crítica também, não é? Do uso da sensualidade, como aconteceu com a Anitta. Né? Isso, a gente tem um nome para isso, é imagem, apelo à imagem do artista, né? Ela começa com o seguinte apelo porque o público dela é de um determinado jeito. Aí ela vai ganhando corpo, vai ganhando formato, e aí já começa a se olhar para aquele artista querendo outros atributos, geralmente o da sedução, o que tem esse Mas assim, Eduardo, só te cortar rapidinho isso aí. Desculpa, foi longe. Não tá abrangendo. Continue. Foi só, assim, eu entendo o debate que tu tá suscitando, mas assim, você gosta do artista, cara, muito provavelmente vai achar que não tem contexto e incomodar na hora que ela vai colocar. Mas assim, existe a possibilidade de você escutar eu não me incomodei em escutar a música, eu me incomodei com a cena, com a música, entendeu? O casamento, não é a ideia, a música em si. É audiovisual, né, cara? Tu tem que dizer o que é que te incomodou. É isso que eu ainda não senti. É isso que eu não ouvi de ti. Eu não sei explicar. Eu não saberia explicar de uma maneira assim. Olha, eu não gostei da voz da mulher. Mas não foi isso. Não foi isso que... Eu não saberia explicar. Eu não gostei da nota tal em tal segundo que foi muito rápido. Não dá para explicar o gosto de música. Não dá para explicar. Não dá para explicar o gosto de música ainda atrelado à cena que quer passar uma emoção que você para sentir, sabe? Então é mais complicado ainda, entendeu? É mais difícil ainda a gente, pelo menos para mim, elaborar, né? Mas deve ter muitas pessoas aí que... Eu acho que no sentido da música, às vezes, depende também não só da sonoridade, mas do que a letra representa.
E por exemplo, passando... cortando agora o Davi, usando meu direito de fala aqui, que eu posso cortar o Davi. Você ainda tem mais certo. Por exemplo, eu não conhecia aquela música, a primeira música dos Guardiões da Galáxia. E eu achei, assim, casou perfeitamente com a cena, e assim, foi assim, eu achei incrível, assim, nossa, que cena bem feita com a música. Eu não conhecia a música, nunca tinha ouvido, assim, por fora, assim, mesmo sendo uma coisa, assim, que parecia ser bem relevante nos anos 90, 80, né? Eu não conhecia, e, cara, ficou legal a construção da música, a mensagem de diversão, alegria, aquela coisa mais calorosa, amorosa, né, e tal, no decorrer da cena, passou a mensagem. Aí, quando vai para esse filme, eu senti que não sei, não casou bem, não foi uma, sabe, faltou algo que eu não sei explicar. É algo musical, que eu não poderia dizer que, olha, que incrível, eu gostei de Toxicity, nossa, a Toxicity só no violino, tal. Cara, tá, tudo bem, mas... A sonoridade, assim, em um paralelo com filmes de terror, é a sonoridade de músicas vamos dizer assim, de somente um tom, essa questão da monotonáticas, né? Monotonais ou bitonais, né? Por exemplo, tan, 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 né? A questão da música, por exemplo, do inicial do Tubarão, ou as músicas, instrumentalizações que são feitas, por exemplo, mais no piano ou em instrumentos de cordas, em certas tonalidades que causam certa agonia, certo? Pronto, você falou em agonia, eu lembrei do trailer do Esquadrão Suicida, aquele primeiro, que tem a musiquinha que tem toda... Hã? Bohemian Rhapsody? Bohemian Rhapsody. Acho que foi antes. Teve uma outra. A primeira foi essa. Não, foi essa? Não lembro. Mas ficou bem, assim, passou um sentimento, né? Totalmente errado do filme. Mas que passou uma, sabe? Teve uma... Encaixou, né? Tu encaixou, né? E eu senti que encaixou a cena. E assim, naquela cena tóxica, eu achei... dá para aceitar assim, na forçação da barra, mas alguma coisa não ficou legal, sabe? Não sei se a Britney Spears tivesse cantado, tivesse dado música mesmo, de verdade. Não sei. Eu tô aqui conjecturando, mas assim, eu não sou especialista, não conheço as músicas no direito, então, foda-se. Concordamos em discordar que eu não achei legal. Pronto. Não, e aí, e assim, eu me senti... Eu fico muito, assim, questionado, assim, com as atuações, sabe? Eu senti que o Ryan entregava alguns momentos, assim, que assim, parecia um personagem assim, incrível e em alguns momentos não. E, ao mesmo tempo, ela, né? A Cassie, né? Eu achei que, em alguns momentos, ela passava uma emoção e no outro ela se ofuscava, assim, se deixava com uma coisa meio apática, sabe? Eu não sei dizer o que, se ela queria trazer esse sentimento de apatia. Era uma coisa até que eu ia perguntar para vocês, se vocês sentiram uma coisa assim, não sei, faltou elaborar essa... Cara, coisa. eu acho que tu tá chamando de apatia, eu interpretei como sendo dedos, né? Desconfiança total, cara, em homens. Não, mas não era só em homens, né? Quando ela tava com a família, você sentia uma coisa... cara, afastamento emocional, cara. Sim, uma coisa apática, né? Mas faltou alguma coisa assim que ou o filme não quis mostrar intencionalmente, ou foi a atriz que, sabe, não soube muito bem trazer uma... Não sei, tô questionando aqui. Lembra do V de Vingança? A gente estava falando sobre ela ser educacional. Ela frequentou a escola do V. Uhum. A escolinha... Pensei nisso.
Eu pensei Pô, a nisso. linha do barulho. A questão lá do ideal são a prova de balas, né? Ou a prova de almofadas, no caso. Ao invés dela utilizar o uso da palavra pela analogia e dizer, e se fosse com você deveria se sentir de tal forma, ao invés de tornar isso palavra, ela tornou experiência, sabe? Ela transformou, assim como ver, tipo, você quer isso mesmo, então para fazer eu tenho que te transformar, você tem que passar por aquilo para daí o seu sentimento ser verdadeiro, não uma conjectura, não uma suposição, uma ideia. Não, viver também é Paulo Freire. Eduardo. Experimentar na pele carnal vai ditar a realidade, vai ditar logo a interpretação da realidade. Essa sua analogia, você está querendo dizer que o advogado é a Ive? Nessa analogia, porque ele não, vai... porque ela não treinou ele, né? Mas mandou ele como instrumentalização final para concluir a vingança dele. E também falou podia com ser ele qualquer atenção. Cara, eu acho que foi legal pelo fato de que a gente via ela como alguém que estava eminentemente sozinha e descobrimos que descobrimos que ela considerou sim a possibilidade de solicitar ajuda, se necessário, mediante a possibilidade de desaparecimento dela. Ou seja, ela considerou confiar alguém. E o que é mais louco, ela derradeiramente perdoou o cara. Tanto a ponto de confiar a ele uma missão tão importante que foi a de levar à frente a vingança dela, cara. Então, novamente, mais admirado ainda estou com essa personagem. Não foi um perdão por falar, não foi bobo, foi sincero, realmente. E mostrou a disposição, e mostrou a derradeira transformação daquela pessoa mediante o que aconteceu com Nina. Como o tocou, como estocou cada pessoa que passou pela história dela. Acho que tornou melhor, sabe? Assim, para mim, tornou muito mais interessante se a gente botar na balança o que representou aquela decisão de ter confiado nele. Alguém que estava claramente com problemas de confiança com o mundo. Não só confiou nele, como confiou nos Correios também, né? Porque se os Correios tivessem perdido aquela documentação, não ia ter aquele final. Com certeza. O correio é privado, né? Tem que ver, né? Tem que ver. Mas vamos lá, Diegão. A gente tá. Nossa, tá maluco, velho. Agora eu vou fingir que eu vou fakear aqui que eu fiquei puto, que todo mundo tá me cortando, né? Vou falar assim, pau no cu de vocês, não vou mais falar, não vou mais dizer nada. Vou dizer que não tenho mais nada a declarar. Vou deixar o filme. O filme eu gostei, mas nem tanto. Então eu vou dar uma nota 6 para ele. Opa! Nossa, sério mesmo? Tá bom. E as palavras, a primeira que vem é pedagógico. A segunda palavra é... Deixa eu agora faltou aqui as palavras. Clichê em alguns momentos. E acho que justiça. Legal. Eu fui na injustiça, tu colocou na justiça. Eu gosto pra assim. Para ser o povo. Cada um no seu quadrado, no seu ponto, mostrando perspectiva. A riqueza do debate está aí, entendeu? Depois de muitas voltas, varando a madrugada, finalmente finalizamos aqui a discussão do filme Bela Vingança, Jovem Mulher Promissora. Esperamos que tenham curtido. Se não curtiu, problema seu. Se você chegou até aqui, você é um guerreirinho ou uma guerreirinha. Comente o que achou. Não esqueça de se inscrever, assinar o canal, apertar o sininho e essas coisas que eu não sei que fica para cá, para lá. Não sei. Se chegou até aqui, escreve aí embaixo, pedagógico, nos comentários. Ou pedagógico ou Paulo Freire também. Ou Paulo Freire. Pode escrever. Pode escrever que a gente vai pegar a referência, entendeu? Se não pegar, é porque a gente já morreu, ou então a gente não liga mais pro canto. Mas, enfim, eu já não ligo mais há muito tempo, mas quem tiver... Eu nunca liguei. Mas, enfim,
Confira também o canal no Instagram. Cineclube Comente nos horários de pico, que o nosso... Sábados à tarde e quintas-feiras na hora do almoço. O que importa não é o conteúdo audiovisual, né? O que importa é a fotinha e o texto mal feito, lá mal redigido. Que a gente o que importa é a zoeira e passar mal. É isso aí. Falou, iludido. Valeu.